Oi, oi, gente! Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Café com Mistério. Se você não é inscrito, se inscreve, já deixa aquele like que me ajuda muito. Já ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui do canal. E antes da gente ir para o nosso vídeo de hoje, eu queria dizer que há 2 meses eu abri uma loja virtual, a Tuesday, voltada ao público feminino, a peças de roupas femininas. Então, para quem se interessar, quiser conhecer um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da loja para vocês conhecerem. Junto também na descrição vou deixar o meu Instagram pessoal, tá? Que por lá eu consigo conversar melhor com vocês e também aceitar indicações. Também aceito aqui pelos comentários, mas caso também queiram me conhecer um pouco mais por lá, deixar indicações por lá, também sempre tô aceitando, tá? E é isso, gente. Só queria passar esses recadinhos e bora pro nosso vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre um dos maiores serial killers da história, o Zodíaco, e eu escolhi contar para vocês dele hoje porque, recentemente, na semana passada, foram recebidas novas atualizações do caso que eu vou contando para vocês no decorrer do vídeo. O Zodíaco, ele foi um serial killer que operou no norte da Califórnia entre os anos ali final dos anos 60 e início dos anos 70. Ele matou vítimas conhecidas em Benicia, Vallejo, Napa County e também em São Francisco, e o principal alvo dele eram casais jovens. A polícia não conseguiu indicar o número exato de vítimas feitas por ele e nem conseguiu também decifrar, decodificar todas as cartas criptografadas que ele encaminhava para a polícia, para os jornais. A certa altura também o próprio Zodíaco afirmou ter matado 37 vítimas, ter feito 37 vítimas, e também outros casos arquivados ali acabaram sendo ligados a eles no decorrer ali dos assassinatos. Gente, é muito confuso vir aqui falar o número exato de vítimas para vocês, porque, como eu disse, nem mesmo a polícia sabe o número exato. Vocês, se pesquisarem agora, vão encontrar lugares que dizem que foi 5, lugares que dizem que foi 7, né? Mas o próprio Zodíaco disse que foram 37 vítimas, então realmente não tem como saber o número exato. Mas pesquisando a fundo, eu achei as vítimas que realmente foram conectadas, foram ligadas ao caso, e eu vou detalhar um pouco sobre cada caso com vocês. As vítimas do Zodíaco tinham idades entre 16 e 29 anos, e elas foram ou esfaqueadas ou baleadas pelo Zodíaco. Acredita-se que a primeira vítima do Zodíaco foi Sherry Jo Bates, uma estudante universitária de Riverside, na Califórnia. A Sherry foi morta do lado de fora da biblioteca do campus onde ela estudava, no dia 30 de outubro de 1966. Enquanto a jovem estava na biblioteca, o assassino sabotou seu carro e ficou à espreita da moça que, depois de não conseguir ligar o veículo, ao que tudo indica, né, ela acabou aceitando uma carona do assassino. Antes de Sherry morrer, ela ficou 1 hora na companhia do Zodíaco. Não se sabe exatamente fazendo o quê. Depois ele a matou com 3 facadas no peito, uma nas costas e 7 no pescoço, quase chegando ali a decapitá-la. Ela também foi asfixiada e apanhou muito no rosto. Não foram encontrados sinais de estupro ou assalto no corpo da vítima. Alguns registros indicam a presença de um homem branco que foi visto dirigindo um carro velho nos arredores do local ali onde aconteceu o crime, e de acordo com a polícia, uma pessoa teria presenciado o assassinato da estudante. No entanto, gente, a Sherry não foi ligado, o casal não foi ligado de imediato ao Zodíaco, porque para a polícia o Zodíaco começou a agir em 1968, e esse caso, o crime aconteceu em 66, o da Sherry, então possivelmente ele começou a agir antes do que eles pensavam. Outro assassinato feito por Zodíaco chocou a cidade de Vallejo, na Califórnia. No dia 20 de dezembro de 1968, um casal de adolescentes estacionou o carro em um lugar conhecido por atrair casais apaixonados. Lá, o Zodíaco atirou contra a cabeça de David Faraday enquanto ele ainda estava sentado no carro. Depois, ele atirou 5 vezes contra Beth Lou Jensen, quando ela estava do lado de fora do veículo, provavelmente já tentando fugir e escapar. E a polícia também acredita que o Zodíaco atacou outro jovem casal, agora no dia 4 de julho de 1969, o Mike Miguel e Darlene Ferrin, que estavam em Vallejo quando foram baleados. O Mike, ele sobreviveu, mas a sua namorada ela morreu na hora, e nesse período o Zodíaco ele escreveu algumas cartas, né, para a imprensa, para os jornais, detalhando sobre o seu crime. Além disso, o Zodíaco também escreveu uma mensagem codificada que ele dividiu em várias partes e mandou cada parte para um jornal diferente.
dizendo que se essas mensagens criptografadas não fossem colocadas nos jornais, nos impressos, haveriam mais vítimas. A carta também foi finalizada com um símbolo estranho, que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, que ficou com uma marca, o brasão do assassino. A mensagem codificada foi decifrada graças à ajuda de um professor de Salinas, no mesmo estado, na Califórnia. O conteúdo revelava detalhes perturbadores da mente psicopata do Zodíaco, que afirmou que gostava de matar pessoas porque isso é tão divertido. E revelou ainda acreditar que suas vítimas se tornariam seus escravos depois que ele morresse também. Gente, para vocês entenderem, o nome Zodíaco, o apelido Zodíaco, ele não surgiu do nada, não foi inventado. O próprio assassino se identificou como Zodíaco em uma carta que ele enviou ao San Francisco Examiner em agosto de 69. No dia 27 de setembro daquele mesmo ano, 69, o assassino voltou a agir, escolhendo mais um jovem casal que passeava à noite. Dessa vez, nada de tiros. O Zodíaco esfaqueou os dois repetidas vezes. Cecilia Shepard não resistiu aos ataques e morreu 2 dias depois, mas o seu namorado Brian Hartnell sobreviveu. No carro do Hartnell, do Brian, o Zodíaco deixou um bilhete informando as datas dos assassinatos anteriores, como uma forma de comprovar a sua identidade. Os 2 sobreviventes ajudaram a polícia a criar um retrato falado do assassino, que foi descrito como um homem branco, robusto e que deveria ter seus quase 30 anos de cabelo curto castanho e óculos. As vítimas afirmaram também que durante os ataques o Zodíaco usava uma espécie de capa. A última vítima conhecida do Zodíaco foi um taxista que foi baleado, levou um tiro no dia 11 de outubro de 69, poucas semanas depois do último ataque ali ao casal. No dia 11 de outubro, o Zodíaco enviou outra carta afirmando que sim, ele matou o taxista e que armaria, colocaria uma bomba em um ônibus escolar repleto de crianças para que todas morressem juntas ao mesmo tempo, mas felizmente isso nunca aconteceu. Os assassinatos eram minimamente planejados pelo Zodíaco, tanto pelo fato dos sobreviventes relatarem que foram observados e perseguidos por um homem, quanto por ele nunca ter sido pego pelos crimes. O criminoso nunca deixou suas impressões digitais nas vítimas e nos locais em questão. Gente, sobre os suspeitos, suspeitos de quem seria o Zodíaco, tiveram muitos. Eu não vou aqui detalhar sobre cada um deles, por que eles foram considerados suspeitos, porque esse não é o intuito do vídeo, o vídeo vai ficar muito longo, e o intuito é contar das atualizações para vocês, que eu deixei para o final do vídeo, para vocês irem entendendo o desenrolar da história. Então, vou falar um nome dos que foram considerados suspeitos, tá? Caso vocês quiserem pesquisar a fundo, também saberem mais da história. E falar brevemente de 3 suspeitos, tá? Falar um pouquinho mais sobre 3 especificamente, para vocês entenderem sobre eles. Gente, me perdoem se eu não pronunciar os nomes de forma correta, tá? Mas os suspeitos foram Earl Van Best Jr., Arthur Leif Allen, Lawrence Kane, George Hodel, Louis Joseph Myers, Robert Ivan Nichols, Jack Terrence, Garrett Penn, Richard Gaivoski, Ted Kaczynski, que inclusive é o Unabomber. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse caso também, eu venho falar sobre o caso do Ted, e Ross Sullivan. Sobre o Ross Sullivan, ele se encaixava na descrição do Zodíaco que foi dada por uma testemunha ocular durante a investigação policial. Uma foto de Sullivan, inclusive, mostra usando um par de óculos espessos que são muito parecidos com os vistos em um esboço feito do Zodíaco. Em 68, o ano que aparentemente houveram ali os primeiros assassinatos do serial killer, se você não contar com o caso da Sherry, que realmente está sendo ligado com o Zodíaco, o Sullivan foi preso por apresentar um comportamento estranho em Santa Bárbara, não muito longe de onde os assassinatos ocorreram. E além disso, ele trabalhava na biblioteca da universidade, perto de onde o corpo da adolescente Sherry foi encontrado. Os investigadores conversaram com ex-colegas de Sullivan, que foi descrito como um homem quieto, e que sempre usava a mesma roupa de estilo militar com botas militares. E esse é um dado importante, tá, gente? Já que pegadas de botas de exército foram encontradas nas cenas dos crimes associadas ao Zodíaco. O Zodíaco era conhecido por criticar a polícia com mensagens codificadas e, surpreendentemente, o Sullivan era um estudante de inglês que fez um trabalho de pesquisa sobre criptologia antes do início dos assassinatos. Sobre o Arthur Leif Allen, ele era um ex-professor que usava um relógio da marca Zodíaco e teria lido um conto ao qual uma das cartas fazia referência. Ele também foi reconhecido em fotos por um dos sobreviventes em 1991, porém em 92 ele morreu sem nem ter sido indiciado porque as provas não foram consideradas conclusivas. Voltando um pouco no tempo, em 6 de outubro de 69, o Allen foi entrevistado pelo detetive John Lynch, do Departamento de Polícia de Vallejo.
o Allen foi visto nas proximidades do ataque do lago Berryessa contra um dos casais, Hartnell e Shepard, em 27 de setembro de 69. Ele alegou que estava ali porque mergulhava em South Point no dia dos ataques. O Allen voltou a chamar a atenção em 71, quando seu amigo Donald Cheney relatou à polícia em Manhattan Beach, Califórnia, que o Allen havia falado de seu desejo de matar pessoas e usar o nome Zodíaco e proteger uma lanterna em busca de visibilidade à noite. E, de acordo com esse seu amigo Donald, essa conversa ocorreu na tarde de 1º de janeiro de 1969. Já sobre o Jack Terrence, em 2007, um homem chamado Dennis Kaufman afirmou que seu padrasto, Jack Terrence, era o Zodíaco. O Dennis Kaufman entregou vários itens para o FBI, incluindo um capuz semelhante ao usado pelo Zodíaco, e, segundo fontes de notícias, a análise de DNA conduzida pelo FBI nos itens foi considerada inconclusiva no ano de 2010. E assim, gente, o caso ele chegou a ser fechado em abril de 2004 pela polícia de São Francisco por falta de evidências, não sabiam mais para onde ir, por onde recorrer, mas ele foi reaberto no ano de 2007. Agora que eu contei sobre a história dele, sobre as vítimas e sobre alguns suspeitos, eu vou contar para vocês as atualizações que tivemos do caso. A primeira atualização foi que em 2020, no ano passado, uma nova carta dele foi decodificada. O FBI afirmou que um grupo de amadores conseguiu decodificar uma mensagem de 340 caracteres, 51 anos depois de ela ter sido enviada para um jornal, o San Francisco Chronicle. Ela foi decodificada por 3 pessoas de 3 países diferentes, Estados Unidos, Bélgica e Austrália. A mensagem dizia o seguinte, abre aspas, espero que vocês estejam se divertindo muito enquanto tentam me pegar. Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim, fecha aspas. Essa mensagem não dizia nada sobre a identidade do assassino. Agora, a atualização mais esperada, que foi divulgada semana passada, é de que a Força Tarefa dos Estados Unidos descobriu quem é o assassino do Zodíaco, descobriu a sua verdadeira identidade. Essa Força Tarefa era liderada por agentes do FBI, especialistas forenses, investigadores particulares e militares norte-americanos aposentados, que afirmam sim ter finalmente descoberto a identidade do assassino do Zodíaco. A equipe que se identifica se intitula como The Case Breakers, algo como em tradução sendo solucionadores de casos, disse à Fox News que realmente identificaram o verdadeiro assassino do Zodíaco, sendo Gary Francis Post, que faleceu em 2018. O criminoso, o Gary Post, foi ligado a 5 assassinatos em 68 e 69 na área de São Francisco pelo próprio FBI. No entanto, a equipe, os The Case Breakers, também associaram Post a um 6º assassinato no sul da Califórnia, apesar da polícia local negar qualquer conexão dele com esse 6º assassinato. As evidências utilizadas pela força-tarefa incluem fotos encontradas na câmara escura que foram atribuídas ao criminoso e pistas forenses. Os investigadores afirmam que se as letras do nome completo do Gary Post, do criminoso, forem removidas de uma das cartas que ele enviou, isso vai revelar alguma mensagem oculta, mas eles não detalharam muito sobre isso. Abre aspas, então você tem que saber o nome completo de Gary para decifrar estes anagramas. Eu só acho que não há outra maneira de alguém ter descoberto, fecha aspas, disse o ex-agente do exército Jen Buchholz à Fox. Gente, uma coisa que eu acho bem importante explicar para vocês, que eu deixei para explicar agora, tá? Sobre o caso da Sherry, aquele primeiro que foi ligado ao Zodíaco, que aconteceu em 66. Os The Case Breakers, essa força-tarefa, também ligou o Gary a esse caso da Sherry, por isso, né, ele é Zodíaco, ele cometeu todos esses crimes, e inclusive da Sherry para os The Case Breakers, eles ligaram também o Gary ao da Sherry. O que acontece? Para a polícia, oficialmente, o Zodíaco começou a agir em 68, lá com aquele primeiro casal que eu comentei para vocês. Porém, eu quis trazer o da Sherry, o primeiro caso lá em 66, 2 anos antes, porque realmente existem muitas conexões, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem muitas conexões do caso da Sherry com o Zodíaco. A polícia ainda está em cima, ainda investiga, mas tem muitas ligações, então por isso que eu quis trazer para trazer um conteúdo completo para vocês, que realmente existem conexões desse caso da Sherry com o Zodíaco, tá? Mas oficialmente para a polícia ele começou a agir lá em 68, mas possivelmente foi em 66. O caso ele foi retratado em muitas produções de Hollywood, mas a mais conhecida é o filme Zodiac, de 2007, que foi protagonizado por Jake Galloway. No longa, o astro interpreta o cartunista Robert Grainsmith, do Chronicle, que assume a tarefa de rastrear o então assassino do Zodíaco.
O elenco do filme, que é baseado no livro do Robert, ainda conta com atores como Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo. Gente, apesar das atualizações, o FBI e a Polícia da Califórnia contestaram as alegações da Força-Tarefa dos The Case Breakers, dizendo que o caso ainda está aberto e que as provas que eles trouxeram são inteiramente circunstanciais. Abre aspas, há alguma chance de que ele tenha matado Sherry Joe Bates? Não. Se você ler o que eles divulgaram, tudo isso são provas circunstanciais, não é nada concreto, fecha aspas. Disse Ryan Reisbeck, oficial da polícia de Riverside, a uma publicação em relação aos The Case Breakers. Já o comunicado do FBI diz que eles estão cientes da notícia, mas que o caso não está concluído, não foi concluído. Abre aspas, o FBI está ciente de que uma cifra atribuída ao assassino do Zodíaco foi recentemente resolvida por cidadãos particulares. O caso do assassino do Zodíaco continua sendo uma investigação em andamento para a divisão do FBI em São Francisco e nossos parceiros locais de aplicação da lei, fecha aspas. Então, gente, essa foi a atualização. Apesar de não ter solucionado o caso, né, apesar do FBI e da Polícia da Califórnia não acreditarem nas provas da força-tarefa, acharem que não teve nada concreto, que foi tudo circunstancial, eu acho válido trazer essas atualizações. Tanto as atualizações que solucionam os casos, quanto aquelas que não, para aproximar, às vezes, a gente cada vez mais da verdade. Então, acho que o mínimo que eles devem fazer, o FBI e a polícia, é investigar a fundo o Gary Post para saber se realmente é ele ou não. Porque, apesar deles acharem provas circunstanciais, eles não têm provas concretas de que não é ele. Assim como não tem de que é ele. Então, acho válido irem atrás. Porque eu também acho que uma força-tarefa não ia perder tanto tempo atrás de alguém que eles não iam dar a mínima importância. Ah, não, esse não deve ser. Então, eu acho que realmente eles acreditam que sejam ele, então acho que não pode passar despercebido essa pessoa, o Gary Post. Então, o mínimo é eles investigarem a fundo para ter certeza. E se caso não for, continue investigando, porque o caso tá aberto, tá ali para ser resolvido. E outra coisa também, gente, é que eu acho que a tecnologia ajuda muito. Eu acho que eles têm que abusar da tecnologia para isso. Acho que a tecnologia tem que ser usada para as coisas boas. E a tecnologia já resolveu, gente. Se vocês pesquisarem muitos casos, até que eu quero trazer para vocês também, casos de anos também. Nossa, esse já faz 50 e tantos anos das primeiras vítimas. Então, eu acho que a tecnologia vai ajudar muito com casos desses mais antigos. E eu acho que eles têm que usar e abusar disso para que ajudem eles a solucionar cada vez mais casos arquivados ou abertos. E é isso, gente. Quero saber nos comentários o que vocês acham, se é esse Gary Francis Post ou se não é. Se for ele, de qualquer forma, ele faleceu em 2018. Infelizmente, ele não vai conseguir cumprir a pena dele na prisão, se for comprovado que é ele. Mas eu quero saber o que vocês acham. Se acham que é ele, né? Ou se acham que não tem nada a ver. Quero saber o que vocês acharam do caso aqui. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que tenham gostado. Já com essas atualizações, não poderia deixar passar despercebido para vocês saberem o que está acontecendo. E se você não é inscrito, gente, se inscreve, já deixa o like, ativa as notificações. Minha rede social, tá? Tô sempre aceitando indicações por lá. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!